caros ouvintes, bem-vindos a mais um vídeo do canal Extermina Heresias 10. E antes de entrarmos no tema do nosso vídeo, quero falar para vocês algo, que não existe crime perfeito. Por mais que o criminoso ele tente esconder evidências do seu crime, sempre a justiça vai descobrir. Sempre ele vai deixar rastro, vai deixar evidências, porque não existe crime perfeito. Da mesma sorte que não existe crime perfeito, também não existe fraude perfeita, que é o que eu vou abordar aqui no meu vídeo. A fraude, ela sempre deixa rastros. Eu estou usando aqui a ilustração do crime, porque eu vou abordar a questão da fraude aqui no meu vídeo. Para qualquer crime, por mais que o criminoso tente esconder evidências, sempre a justiça vai descobrir. Da mesma sorte, a fraude. Por mais que tente fraudar alguma coisa, sempre vão deixar evidências da fraude e a verdade sempre vai aparecer. Mas por que a verdade sempre vai aparecer? A verdade sempre vai aparecer porque já é uma profecia de Cristo e não tem como não se cumprir, como não acontecer isso. Cristo determinou que toda a verdade apareceria, então tem que aparecer. Como diz nos evangelhos, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo: não há nada encoberto que não haja de ser manifesto, nem oculto que não haja de saber-se. O Senhor Jesus Cristo falou também para os seus discípulos: aquilo que eu visse sobre os ouvidos, sobre os telhados, será apregoado. Então a verdade sempre vai aparecer, não tem para onde. E a questão que eu quero abordar aqui no meu vídeo é sobre uma fraude de textos que não são canônicos, mas que estão na nossa Bíblia. Eu vou provar para vocês que são fraude esses textos. Vou provar para vocês através da própria Bíblia e através de documentos históricos também. Então o tema do meu vídeo será a fórmula bastimal praticada pelos apóstolos no primeiro século depois de Cristo. O tema do meu vídeo vai ser baseado na fórmula batismal correta praticada pelos apóstolos de Cristo no primeiro século. Vamos abordar aqui o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz assim, e o texto está grifado aqui para vocês, deixei grifado aqui de vermelho. Portanto, vou aumentar aqui um pouquinho. Mateus 28, 19, diz assim: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de entrarmos nesse tema, eu quero falar com vocês aqui sobre a regra da hermenêutica. Pela regra da hermenêutica, você não pode criar uma doutrina baseada em um versículo isolado. Pela regra da hermenêutica, não se pode criar uma doutrina baseada em um versículo isolado. E é exatamente isto que a maioria das denominações evangélicas fazem. Pega este versículo isolado, não existe nenhum outro texto no Novo Testamento que mande batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, impõe como doutrina, quebrando assim a regra da hermenêutica e ferindo assim um contexto bíblico e assim criando uma doutrina errada em relação ao batismo. Primeiramente quero deixar claro aqui que esse texto ele não é canônico. Esse texto de Mateus 28, 19, ele não consta
nos escritos do primeiro século depois de Cristo, esse texto de Mateus 28, 19, ele não consta nos códex mais antigos, que são os códex sinaíticos e o Vaticano, que são os códex datados do primeiro século. E nesses códex não consta, no texto de Mateus 28, 19, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas como eu falei para vocês que não existe crime perfeito e não existe fraude perfeita, a fraude está muito escancarada aqui no texto de Mateus 28, 19. Primeiro ponto. Por que a fraude está escancarada? Porque nenhum dos evangelhos sinóticos consta a expressão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nem nos evangelhos sinóticos e nenhum outro canto do Novo Testamento se manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o primeiro ponto. Para provar que esse texto aqui é uma fraude. É um texto que não é canônico. Esse é o primeiro ponto. Então, o camarada que fez esse enxerto, chamado Tertuliano, que foi um dos principais defensores da Trindade, né? Então ele fez um enxerto nesse texto aqui, para querer dar base à Trindade, mas ele falhou, deixou rastro, porque nós podemos perceber dentro da própria Bíblia, que não existe nenhum outro texto no Novo Testamento que coligue com esse versículo aqui. Coligue, o texto de Mateus 28, 19 está completamente isolado aqui. E a maioria das denominações evangélicas, né, criaram uma doutrina em base em um texto que está isolado, que não é canônico e é um enxerto para se dar base à Trindade. Então eu provei para vocês a primeira evidência, que esse texto aqui é um enxerto. Nos evangelhos sinóticos não existe nenhum versículo que mande batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro ponto. Segundo ponto. Vamos para o segundo ponto, que é o mais importante. Jesus falou essas palavras para os discípulos, os apóstolos. Se ele tivesse falado essa palavra que ele não falou, que isso aqui é um enxerto, Jesus, antes da sua ascensão, supostamente ele teria falado essas palavras para os discípulos. Portanto, ide e batizar em todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, os apóstolos desobedeceram a Cristo. Nenhum apóstolo batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vamos agora para os textos bíblicos. Olha aqui. Abra sua Bíblia no texto de Atos, capítulo 2, versículo 38. Está até grifado aqui para vocês. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Ora, se Jesus deu uma ordem, uma suposta ordem, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por que Pedro mandou apenas aqui batizar em nome de Jesus Cristo e não mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E olha que esse texto aqui de Atos não está isolado. Eu tenho aqui 4 passagens em Atos dos Apóstolos que mandam batizar apenas em nome de Jesus, e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos para outros textos. Atos 8,16, que diz assim, está grifado aqui o texto aqui. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido o Espírito Santo, mas eram batizados em nome de Jesus Cristo. Por que não está escrito aqui, eram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas sim em nome de Jesus Cristo? Resposta simples e objetiva. Esse é o segundo versículo que eu estou citando. Mas a resposta é simples e objetiva. O texto de Mateus 28, 19 não é canônico. Jesus nunca mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque se Jesus tivesse dado essa ordem,
Pedro teria batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nessa passagem aqui de Atos 8,16, também estaria dizendo, né, que todos eram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas este já é o segundo versículo que eu estou citando para vocês, que fala do batismo apenas em nome de Jesus. Vamos para outro versículo. Atos, capítulo 10, versículo 48. Está aqui grifado aqui para vocês. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles alguns dias. Ora, se Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por que não está escrito aqui também? E mandou que fosse batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Resposta simples e objetiva. Jesus não falou essas palavras. Esse texto de Mateus 28, 19 não é canônico. E aqui já é o terceiro versículo que manda batizar apenas em nome de Jesus Cristo. Então perceba o erro doutrinário que as denominações, muitas denominações estão vivendo. Criaram a doutrina sem respeitar a regra da hermenêutica, pegando ali um versículo isolado, que não consegue se contextualizar com nenhum outro versículo do Novo Testamento, né? E assim aplicaram como doutrina. Vamos para a próxima passagem. Próxima passagem, Atos, capítulo 19, versículo 5. Aqui fala do rebatismo, né, o versículo 4, né, que diz assim: mas Paulo disse, certamente João batizou com um batismo do arrependimento, que era um batismo cerimonial, o batismo de João, dizendo ao povo que se cresce após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui houve um rebatismo, né, do batismo de João, o batismo em nome de Jesus Cristo. Né, para o pessoal aí que não acredita em rebatismo, está aqui o rebatismo aqui na Bíblia. Por que não está escrito aqui, no versículo 5, que os que ouviram foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Resposta simples e objetiva, como eu já dei nos versículos anteriores. Porque o texto de Mateus 28, 19 não é canônico, não existe. É um enxerto, é uma fraude de Tertuliano. Se fosse verdade, se o texto de Mateus 28, 19 fosse realmente canônico, todas essas 4 passagens que eu citei para vocês estariam escritas, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não estão. Próximo versículo, Colossenses capítulo 3, versículo 17, que diz assim: e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Novamente aqui, Paulo não está dizendo aqui tudo que fizeis, né, por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas falou aqui, fazei em nome de Jesus Cristo, dando por ele graças ao Pai. E se existe uma trindade? Se existe uma trindade, por que o apóstolo Paulo ele não falou aqui, dai graça ao Deus Espírito Santo também? Será que o Deus Espírito Santo não merece graça? Está escrito aqui, fazer em nome de Jesus, Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Não está aqui Espírito Santo, aqui coisa nenhuma. Então a farsa da trindade já cai aqui também por terra. Então eu citei aqui para vocês 5 versículos onde tudo era feito em nome de Jesus Cristo. Então isso aqui já é uma prova que o texto de Mateus 28, 19 não é canônico. Essa é a segunda evidência. Vamos para a terceira evidência. A terceira evidência vai ser documentos históricos, que eu vou citar aqui para vocês.
Então, se nenhum desses 5 versículos, né, não entram em acordo com Mateus 28:19, que manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por que está escrito para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Está escrito porque é uma fraude, porque o texto não é canônico, eu já falei para vocês. Agora, aqui vai estar a terceira evidência com provas que o texto de Mateus 28:19 não é canônico. Olha aqui o primeiro livro que eu vou citar para vocês. Nova Enciclopédia Internacional, volume 22, página 477. O termo Trindade se originou por Tertuliano, padre da Igreja Católica Romana. Como eu já citei para vocês, foi ele que fez o enxerto, né, no texto de Mateus 28:19. Enciclopédia da Religião e Ética, James Hastings, página 384. Não existe evidência na história da Igreja primitiva ou uso dos 3 nomes, referente a Steve Winter, Atos 4:18. Nenhum outro nome é salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pela qual devemos ser salvos. Enciclopédia Barça, 1998, volume 15, página 214. A palavra Trindade não aparece no Novo Testamento. Nem Jesus, nem seus seguidores pensaram em contradizer o Velho Testamento que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não está falando aqui de 3 senhores. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Leiam este livro aqui, ó, História Eclesiástica. Neste livro, Eusébio fala da mudança que houve no versículo Mateus 28:19. Então é importante vocês leem esse livro. Estou falando aqui de documentos, não estou falando a brobinha aqui não. E as enciclopédias que dizem abaixo: Enciclopédia Britânica, 11ª edição, volume 3, página 365 a 366, que diz assim: a fórmula batismal foi mudada do nome de Yeshua para as palavras do Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Católica no 2º século, volume 3, página 82. Sempre nas fontes antigas mencionado aqui o batismo era no nome de Yeshua, nome de Jesus Cristo. Enciclopédia da Religião Canon, página 53. A religião primitiva sempre batizava em nome de Yeshua, até o desenvolvimento da doutrina da Trindade no 2º século. Aqui as provas das fraudes, de Mateus 28:19. Enciclopédia Católica de 1913, volume 2, página 365. Aqui o católico reconhece que o batismo foi mudado pela Igreja Católica. Já em 1913, o catolicismo já reconheceu a mudança do texto de Mateus 28:19. Último parágrafo aqui. Enciclopédia da Religião Hastings, volume 2, página 377, 378 e 389. O batismo cristão era administrado o nome de Yeshua. O uso da fórmula trinitariana de nenhuma forma foi sugerida pela história da igreja primitiva. O batismo sempre foi em nome de Yeshua, até o tempo do mártir Justino, quando a fórmula trindade foi usada. Na página Rastinho comenta Atos 3:28, que diz: nome é o antigo sinônimo da pessoa. O pagamento sempre foi feito em nome de alguma pessoa, referindo-se à propriedade. Portanto, alguém batizado em nome de Jesus torna sua. Está bem explicado aqui. Quem morreu na cruz foi o Senhor Jesus Cristo. Então, tem que ser batizado em nome dele para poder pertencer a ele. Está muito claro aqui o texto. O que consta nos escritos de Eusébio no texto de Mateus 28:19, 20 anos antes do concílio de Nicéia, é o seguinte: ide tornai todas as nações discípulas em meu nome, ensinando a observar tudo que eu vos ordenei. Antes de citar aqui o 2º parágrafo, eu quero dar uma atenção aqui a essa passagem aqui. No texto original, no Códex Sinaítico e Vaticano, o texto de Mateus 28:19 está assim: ide, fazei talmidins, discípulos em meu nome. Talmidim significa discípulos, apenas isso.
e de fazer Talmidim em meu nome. Está escrito apenas isso, nos Códex Sinaítico e Vaticano. Então está correto aqui os escritos de Eusébio de Cesareia com os Códex Sinaítico e Vaticano, que são considerados os códex mais antigos. Concílio de Nicéia, em 325 d.C., foi o primeiro onde se discutiu a natureza da divindade humana de Yahshua. Quase todos os cristãos sabem que nesse período da igreja, homens e doutos já haviam introduzido vários ensinamentos espúrios, a verdadeira fé, como por exemplo o domingo em lugar do sábado, a veneração de imagem, etc. Na figura abaixo está o relato sobre o comentário acima, onde nós é informado que Eusébio não cita Mateus 28:19 em nenhum de seus escritos anteriores ao concílio de Nicéia, pelo menos da mesma fórmula que lemos hoje em nossas Bíblias. Isso aparece que Eusébio desconhecia. Então, é lamentável nós sermos enganados por tanto tempo. A expressão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é canônico. Já provei para vocês dentro da própria Bíblia. Não existe referência com textos sinóticos, dos evangelhos sinóticos, e nem do batismo que os apóstolos realizaram em Atos dos Apóstolos. Já provei para vocês dentro da Bíblia, e agora estou citando para vocês documentos. Veja a seguir o que o livro do judaísmo, A Origem do Cristianismo, revela sobre este verso, ou as palavras que aparecem não foram ouvidas nem compreendidas por todos os discípulos dos apóstolos, tendo em mente, de fato, sabemos que nenhum deles pôs em prática essa suposta expressa ordem do mestre. Aquilo que eu acabei de citar para vocês. Se fosse verdade, se o Senhor Jesus Cristo realmente tivesse falado aquelas palavras, estaria escrito em 5 passagens de Atos dos Apóstolos, as 5 passagens que eu citei para vocês, estariam escritas a expressão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não estão. E por que não estão? Porque o texto não é canônico, porque o Senhor Jesus Cristo não ensinou aquilo. Simples. Tendo em mente o fato de sabermos que nenhum deles pôs em prática essa suposta expressa ordem do mestre. De fato, que não há nenhum relato ou testemunho transcedido, nenhum outro registro do batismo nas Escrituras, onde a fórmula trinitariana e o batismo tenha sido colocado em prática por alguns discípulos ou dos apóstolos onipotentes do Mestre, Filho do Altíssimo, Salvador e Redentor na Terra. Neste livro, o autor informa que a aceitação da fórmula baptismal trinitária não consta em nenhum dos escritos de Eusébio, que Eusébio foi considerado um importante pai da igreja, em um dos pais da igreja primitiva cristã, e nenhum do período anterior ao concílio de Nicéia. Então, antes do concílio de Nicéia, ninguém batizava em nome de Trindade. E quero saber de uma coisa? Vou bater a real aqui com vocês. Esse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é falso. Pode ficar com raiva, mas eu estou provando aqui que é falso. E o batismo correto é o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu tiro o chapéu para as denominações que batizam da forma correta, que batizam apenas em nome de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, são títulos. Não são nomes, são títulos. Jamais o Senhor Jesus Cristo mandaria ou daria ordem para batizar em nome de títulos. Então, cá aqui por terra, novamente essa heresia da Trindade, que existe 3 deuses, e que o batismo em nome de títulos é válido, é um batismo falso. É um batismo falso. Estou batendo aqui a real aqui com vocês. O batismo bíblico, que a Bíblia ensina, dentro do contexto, com 5 referências bíblicas, é o batismo em nome de Jesus Cristo. Então, meu amigo, você foi enganado. Mas é aquilo que eu falei para você no começo do vídeo. Não existe crime perfeito. A justiça sempre vai pegar o criminoso. E tem um ditado também que diz que mentiras têm perna curta. E é verdade. Aonde tem a mentira, a verdade sempre vai aparecer. João capítulo 8. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Eu estou aqui pregando a verdade para vocês. Então, meu amigo, se liberte dessas mentiras, né, e aceite o batismo em nome de Jesus Cristo, conforme os textos que eu citei aqui para vocês. Nada há encoberto que não haja de ser manifesto, nem oculto que não haja de saber-se. Então aqui, caros ouvintes, tem aqui, mais um slide aqui, porque consta no escrito de Eusébio sobre o texto de Mateus 28:19, 20 anos do ano do conselho de Licéia, e de tornar todas as nações discípulos em meu nome, ensinando a observar tudo que eu vos ordenei, conforme eu citei para vocês minutos antes. O texto original do Códex Sinaítico Vaticano, que são os códex mais antigos, o Senhor Jesus Cristo manda fazer talmidins, que significa discípulo em nome dele, apenas isso. Não mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então tá aqui, este é meu vídeo de hoje. Curta, compartilhe, mostre esse vídeo para todas as pessoas que vocês conhecerem. Façam com que pessoas conheçam a verdade e se libertem em nome do Senhor Jesus Cristo também. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo, com seus parentes, seus familiares. Anote todos os versículos que eu citei para vocês, faça comparações, tirem vocês mesmos as suas conclusões. Este é o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz.